Bom dia a todos. Eu desejo iniciar esse nosso encontro, primeiramente fazendo uma referência ao dia de ontem, 13/2, que foi o dia estadual do Ministério Público, não é? Então, aos 1914 promotoras de justiça e aos 5.592 servidoras e servidores, os nossos parabéns, não é? Pelos esforços e dedicação no cumprimento das tarefas. E quero aproveitar e registrar também o meu muito obrigado ao grande amigo Cláudio Reis, pois sem ele certamente nós não estaríamos tendo esta honrosa oportunidade. E para finalizar, agradecer a Karina, né, que tão gentilmente está aí nos acolhendo em cima deste importante tema, que é o acolhimento com amor. Não é? E aí, pessoal, nós vamos transcorrer aqui algumas ideias. É claro que a gente não tem a pretensão de dar nenhuma receita acerca do acolhimento, porém, nós vamos passar um pouquinho da nossa experiência, uma vez que a gente dirige uma clínica e na maior parte dos nossos atendimentos nós temos o contato com o pessoal da terceira idade, que requer um acolhimento especial. E em cima dessas experiências, a gente vai discutir um pouquinho de como é que a gente pode fazer esse acolhimento com amor, né? O que a gente precisa para acolher bem as pessoas e, ao mesmo tempo, nos acolher, partindo do princípio de que, se nós temos a intenção de bem acolher alguém, nós temos que ter essa consciência do nosso eu superior. Ou seja, eu preciso, num primeiro momento, de autoconhecimento, eu preciso me conhecer para saber como que eu trabalho com as minhas emoções, como que eu trabalho com os meus sentimentos, para que, em cima disso, eu possa bem acolher, independente das condições exteriores que me abraçam. Porque muitas vezes nós interagimos com o mundo exterior de acordo com a interação que ele nos dá. E essa nossa proposta aqui vai ser repensar esse modelo, ou seja, independente das condições exteriores que estejam à minha disposição, eu vou precisar reunir alguns reforços aí, alguns atributos, ter alguns entendimentos para que eu não esteja tão vulnerável às situações externas que acontecem na minha vida cotidiana, tá certo? E aí nós vamos iniciar um pouquinho falando sobre o autoconhecimento. E de que maneira que a gente tem que entender esse autoconhecimento? Então a gente vai pegar e vai começar a falar um pouquinho lá de quando a gente nasceu. Então é mais ou menos assim, do 0 aos 7 anos de idade, nós temos o que se chama de consciência da fonte. O que seria essa consciência da fonte? Não vamos entrar aqui em alguns méritos, porém a gente veio de algum lugar. No primeiro momento, a nossa consciência diz que a gente veio da barriguinha da nossa mamãe, tá certo? E ali a gente já começou a ser acolhido, né? Antes mesmo de dar a primeira respiração e ter nascido neste planeta, nós estamos ali na barriga da mamãe, sendo bem acolhido, tá certo? E aí, do 0 aos 7 anos, a partir do momento que eu dou a primeira respiração, eu já posso me considerar um ser vivo neste planeta. E aí, essa consciência da fonte, eu tenho até os 7 anos. Ou seja, sabe aquela história que às vezes a gente vê uma criança brincando sozinho e às vezes ela fala até o nome de um amiguinho, né? E ela está ali no amiguinho imaginário fazendo as suas brincadeiras. Aí a mamãe olha assim e fala, nossa, ele está falando o nome de uma criancinha, mas eu não estou vendo ele brincar com ninguém. Mas nós temos essa consciência da fonte, ou seja, de onde a gente veio, né? Dos 7 aos 14 anos, a nossa mente, ela começa a tomar a sua própria forma. E ela está completamente formada aí aos 14 anos. Já dos 21
aos 28 anos, nós experimentamos a combinação do corpo, da mente e do intelecto. E aí falta o quê? O autoconhecimento, que está na parte espiritual do ser. Então nós dividimos aí essas primeiras etapas em um número de 4, tá certo? Do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21 e dos 21 aos 28. Seguindo dentro dessa linha de raciocínio, significa dizer o seguinte, que após os 28 anos de idade, eu estou completamente formado para que eu possa trafegar neste planeta sem que eu passe a culpar nada nem ninguém a respeito das coisas que passam a acontecer na minha vida. Ou seja, eu estou habilitado. A partir dos 28 anos, tudo que acontecer na minha vida vai depender do autoconhecimento. Então veja como ele é importante, né? A gente entender que depois dessa idade nós temos aí supostamente a direção da própria vida. E uma vez que eu passe a entender isso, eu também começo a me responsabilizar pelos meus atos, começo a me responsabilizar pelos graus de felicidade que eu possa estar obtendo ou das frustrações e das tristezas também que eu possa estar vivenciando. Então, não tem mais aquela história da gente falar assim, ai, eu estou tão triste porque tal pessoa me fez aquilo. Ai, eu quero trocar de emprego porque o meu chefe é um chato. Então, quer dizer, eu começo a atribuir todas as minhas situações de dificuldade ao mundo de fora. E aí eu esqueço desse tal do autoconhecimento, que eu preciso começar a olhar para dentro de mim, entendendo que eu tenho todas as capacidades para fazer com que a minha vida seja de fato feliz, como disse no início, independente das situações que ocorram do lado de fora. E aí eu preciso identificar esse meu planejamento aqui no planeta Terra. Algumas pessoas, nós já vimos, né? Elas perguntam assim, qual seria a minha missão aqui na Terra? Todo mundo quer saber, né? Qual é a missão que ela tem aqui, né? Então, assim, nós já temos uma primeira missão, que eu acho muito digna e muito difícil, que é cuidar da própria vida. Isso já dá um trabalho enorme, né? Mas, como a gente não entende isso, a gente começa a sair do nosso mundo e querer cuidar das coisas de fora, quando não querer cuidar da vida dos outros. E aí é onde a gente começa a sofrer, porque a gente vai se afastando do nosso eu superior, a gente vai se afastando do nosso planejamento espiritual. E quando eu falo planejamento espiritual, entenda-se uma coisa, qual a trajetória que eu tenho que seguir neste mundo para ser feliz. E cada um tem a sua trajetória, e cada um vai ter que encontrar a sua trajetória, encontrar aquilo que de fato faz bem e melhor. E aí a gente vai entendendo, vai amadurecendo esses conceitos e vai se encontrando com o nosso próprio caminho aqui. E aí é um trabalho de autoconhecimento, né? E em cima disso, uma vez que eu consiga encontrar este meu planejamento, eu vou começar a trabalhar para fortalecer essa minha busca. Porém, quando as coisas começam a fugir do meu controle, ou a partir do momento que eu encontre dificuldades ou obstáculos, qual vai ser a nossa reação automática? Querer fugir. Porque eu tinha uma ideia e agora essa ideia já não é tão significativa como eu imaginava no início, porque eu comecei a ter dificuldade. Então a minha tendência vai ser fugir. Mas se eu fugir do meu planejamento, eu não tenho como ser feliz. Porque eu vou estar imaginando coisas, eu vou estar criando situações mentais,
eu vou estar criando ideias, eu vou estar me iludindo acerca dos valores exteriores, que no meu entender raso, eu possa ser mais feliz. E aí a gente começa a entender que quem busca facilidade, lá na frente vai colher dificuldade. E aqueles que sabem passar pelo caminho, né, tendo bom ânimo frente às dificuldades, esses sim vão colher os bons frutos dos seus próprios esforços. Mas aí a gente só vai ter este ímpeto, esta força, essa energia de continuar lutando naquele caminho, se nós entendermos isso. Senão, naturalmente, eu falo, para que eu vou ficar nesse caminho de sofrimento aqui? Não tem sentido. E aí eu começo a me auto-sabotar, eu começo a tentar encontrar desculpas, muitas vezes esfarrapadas, para dar lastro à minha fuga. E aí a gente chama isso de escudo psicológico. Pois bem, pessoal, e aí, quando a gente fala de acolhimento, num primeiro momento eu preciso entender isso, que eu não tenho como acolher as coisas de fora com amor, eu não tenho como acolher as coisas de fora com um olhar mais amoroso, com benevolência, com paciência, com tolerância, se eu estou de copo cheio, né? É o famoso saco cheio, né? E aí eu vou querer, como disse, pôr tudo a perder. Então, o que impede um bom acolhimento é a pessoa se sentir-se infeliz. Mas aí vem a pergunta: o que impede que ela seja feliz? Por que a gente não se sente feliz e por conta disso a gente tenta buscar caminhos e na maioria das vezes a gente bate cabeça? Por a gente não compreender que a oportunidade ela vem disfarçada de problema. Aquilo que muitas vezes nós enxergamos como problema, ali é a oportunidade. Né? Olha que coisa interessante. Mas como é que eu vou enxergar oportunidade no problema se eu não me conheço, se eu não domino as minhas emoções, se eu não domino os meus sentimentos? Eu vou começar a olhar o mundo, as coisas de fora, os meus colegas de trabalho, né? O meu chefe, o sistema hierárquico, tudo como algo que não atenda às minhas necessidades, muitas vezes infantis, que na verdade não são necessidades, são coisas que eu inventei para mim e que me deixam numa zona de conforto. Mas eu preciso vencer isso, porque senão eu não vou atingir aquilo que eu falei no início da nossa conversa, que é o nosso planejamento espiritual. E quando se fala de planejamento espiritual, um adendo, não tem nada a ver com religiosidade. É eu descobrir a minha espiritualidade. É eu me descobrir como um ser que possui nobreza, que possui luz. E aí eu preciso potencializar essas capacidades para que a minha luz se expande, possa se expandir, e essa minha luz, uma vez expandida, ela própria vai iluminar o meu caminho. E aí olha que interessante, eu começo a entender que a minha felicidade ou a minha infelicidade depende do cultivo dos meus sentimentos e do domínio das minhas ações. Olha que coisa interessante, quer dizer, então tudo está na minha mão? Sim, tudo está na minha mão. Eu não dependo de nada nem de ninguém para ser feliz. Portanto, eu não dependo de nada nem de ninguém para bem acolher. Então, quer dizer que se eu não estou acolhendo com amor, é porque me falta ainda este amor. Eu costumo até dizer aqui para os meus colegas de trabalho, né, que às vezes aparece uma situação um pouquinho mais difícil, e aí eu falo, gente, está faltando amor, né? Coloque mais amor naquela situação que vocês estão achando difícil, veja como ela vai ficar fácil. Então, se uma pessoa chega dominada de uma emoção muito forte, ela chega psiquicamente mais desequilibrada, o que nós temos que fazer? Estar bem para acolher aquela pessoa e trazer ela para o seu eixo de equilíbrio. Mas, se eu não me vejo dentro desse eixo de equilíbrio, como é que eu vou acolher? Então é um doente cuidando de outro doente. Então não é um fisioterapeuta com saúde, com equilíbrio físico, mental e espiritual que está se dedicando a cuidar de um paciente. Porque muitas vezes
este profissional da área da saúde, ele também está doente, então ele também precisa de acolhimento como qualquer ser humano mortal e normal. Nós também, profissionais da saúde, sofremos também e precisamos muitas vezes de cuidado e precisamos também de acolhimento. Mas, como eu disse, como nós não compreendemos essas oportunidades e acabamos enxergando elas simplesmente como problema, a gente acaba fugindo. E aí a pessoa quer sabotar aquela oportunidade. Ela não encontra forças físicas, ela não encontra forças mentais, tampouco espirituais, ou seja, aqueles atributos espirituais, não é? Que está relacionado aos bons valores do nosso coração, para bem suportar aquela situação de enfrentamento, para bem suportar as situações externas que chegam muitas vezes para nos provocar, para tirar a gente do eixo. Então, não é o outro que consegue tirar do eixo, é a minha capacidade que está debilitada. Ah, mas é que você não sabe, Birajara. Aquela pessoa, ela me tira a paciência, porque você não tem. Então ela está te ajudando a melhorar a sua paciência. Ela está simplesmente dizendo para você que você ainda está fraco neste quesito, que é a paciência. Ah, mas para que eu vou ter paciência? Você vai ter paciência para você não se desequilibrar. Você vai ter tolerância para você não se desequilibrar, porque senão você vai entrar na sintonia daquela pessoa. E uma vez que você entrou na sintonia daquela pessoa, você se iguala à sintonia dela e vai reagir. Ah, mas sabe o que é? Eu não aguentei, porque aquela pessoa, você não tem noção do que é aquilo. Não, eu tenho noção. E tenho noção também que eu estou mal preparado para me relacionar com aquela pessoa. Então, das duas, uma. Ou eu me preparo melhor, ou eu peço para sair. Das duas, uma. E se eu pedir para sair, eu tenho que entender que não foi ela que me fez sair daquele ambiente. Eu é que não estava preparado. Porém, não estamos naquele ambiente para gerar um enfrentamento. Estamos naquele ambiente, como disse, é uma oportunidade que vem disfarçada de problema. Porque aquele que passou de 30 anos de idade e disser que nunca teve um conflito pessoal um pouco mais sério, ou um problema de família, ou um problema dentro do ambiente profissional que seja mais intenso, né, me convida que eu vou aí fazer uma visita, né? Pode me convidar, que eu faço questão de entender como é que isso funciona, porque não existe, gente. Nós somos seres completamente diferentes, temos berço diferente, crenças diferentes, valores diferentes, um com mais luz, outro com menos. Aliás, é uma coisa muito interessante, né? Às vezes a gente fala assim, olha, o meu santo não bateu com o santo daquela pessoa, como se o nosso santo fosse o tudo de bom, né? Um santo maravilhoso, e aquela pessoa que chegou, ela é as trevas encarnada. E não é bem assim. Às vezes aquela pessoa que chegou, no qual nós estamos falando, olha, o meu santo não bate com a dela, quer dizer, o meu santo está com uma luz bem fraquinha, e aquela pessoa chegou iluminando, chegou sorrindo, chegou querendo abraçar, chegou querendo acolher, mas eu não quero acolhimento porque eu estou raivoso. Eu não quero acolhimento, você não está entendendo, sabe? Não, mas eu vou pôr uma musiquinha para relaxar, isso relaxa só se for você, porque isso me irrita. Esses musiquinhos de passarinho, isso me irrita, cachoeirinha me irrita. Então não venha com essa história de querer me acolher, porque eu não suporto isso. Quer dizer, essa pessoa precisa repensar, né? Ela não está legal. Mas aí cabe a nossa sabedoria. Tudo tem o seu tempo. Então às vezes é melhor a gente dar um tempinho, a gente se afasta. Ah, mas sabe o que é? Eu vivo tentando acolher aquela pessoa, mas aquela pessoa não me aceita. Não, ela não aceita você e nem vai aceitar ninguém agora, né? Então saiba esperar um pouquinho, que com o tempo as coisas vão acontecendo.